Olá, eu sou a doutora Lilian Aragão, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu trouxe um assunto muito bacana que são doenças gastrointestinais, principalmente falar um pouco sobre endometriose intestinal, com a minha colega super competente, doutora Cláudia Joaquim, titular da Colégio Brasileiro de Cirurgiões, titular também da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, tem mais de 15 anos de experiência com endometriose intestinal, professora da pós-graduação em videoendoscopia, foi minha colega durante muito tempo, né, na pós. E é um prazer te ter aqui, Claudinha, para esclarecer sobre esse assunto com essas pacientes, né? Falar um pouquinho sobre sua especialização, né? A gente acaba confundindo muito alguns sintomas gastrointestinais com a dor pélvica feminina, que eles acabam procurando muito ginecologista, né? Então é importante a gente ter também essa troca com o coloproctologista, porque a gente acaba vendo muito uma área do outro, né, Claudinha? Com certeza. Então conta um pouquinho pra gente aí da sua experiência com essas mulheres. Primeiro agradecer aqui a oportunidade de falar da minha menina dos olhos. Todas as vezes que eu falo de endometriose intestinal, eu falo isso, assim, que é o que eu quase mais faço todos os dias, mais do que tomar banho, quase. Mas é uma patologia muito presente na minha vida, né? No meu dia a dia. E a gente busca sempre ajudar no sofrimento dessas pacientes, assim. Sabe que a endometriose leva uns cerca de 10 anos para fazer o diagnóstico. Antes, essas pacientes passam por vários outros especialistas, né? Por conta da dor pélvica, por conta da alteração do hábito intestinal. Muitas vezes, esse diagnóstico poderia ter sido feito até por um proctologista, antes de ser feito pelo ginecologista, se a gente, assim, tiver atento a essas queixas dessas meninas, né? Acho que tem muita gente que diz que a endometriose é uma doença nova, né? Assim, que tá a doença da modinha e tal. Mas, na verdade, o que acontece é que hoje a gente faz o diagnóstico dessas pacientes que não tinham diagnóstico antigamente, né? É muito comum, inclusive, porque a gente vê que hoje em dia muitas meninas que têm o diagnóstico acabam conversando com seus familiares, suas mães, suas tias, e as mães e as tias acabam pensando que realmente elas poderiam ter tido endometriose e nem chegaram a fazer o diagnóstico. É verdade, né? É isso. Porque também tem muita coisa sendo descoberta. A endometriose é uma doença que ainda tem muita coisa para a gente descobrir, né? Com certeza. Então, eu acho que também está aumentando. Eu chuto até que a incidência pode estar até aumentando, apesar da gente não ter isso estatisticamente definido, né? Por conta disso, porque a gente está conseguindo fazer o diagnóstico com melhor qualidade, está percebendo essas pessoas com mais atenção, né, Claudinha? Não, com certeza. Eu acho que antigamente a gente ficava com essa questão de ter pena, né? Eu falo isso sempre no consultório. A gente deixou de ter pena dessas pessoas e passou a procurar o que realmente estava acontecendo com aquela menina, né? Eu lembro quando eu era mais nova, as pessoas tinham cólica, não conseguiam ir para a escola, alguma coisa, e ninguém procurava fazer um diagnóstico, ninguém olhava para essa pessoa como se ela pudesse ter alguma patologia, né? Sim. As pessoas olhavam com pena, era, coitadinha da fulana, nem consegue ir à escola quando está no período menstrual. E ninguém achava que aquilo ali podia ser uma doença, né? Sim. Ficava no diagnóstico da pena, né? Poxa, coitada, que azar, ela tem muita cólica, nem consegue ir para a escola. Sim. Hoje a gente vê de outra forma, né? Assim, até mesmo porque uma dor incapacitante que impede uma menina de exercer as suas atividades habituais, ela precisa de ajuda. Exatamente. Não pode ficar com uma qualidade de vida ruim desse jeito. Exatamente, né? Mas quantas vezes nós, né, que temos mais de 40, escutamos isso, né? De uma colega que não foi à escola e não ia à escola de forma sistemática, né? Todo mês faltavam 1, 2 dias à escola porque não conseguia ir para a escola por conta da dor, né? Certo. Então, acho que hoje a gente consegue perceber que essa dor é incapacitante, que isso pode ter um diagnóstico e, com certeza, um tratamento. Um tratamento para melhorar essas pacientes, com certeza. Sim. Então, conta para mim como, assim, geralmente, acredito que por você ser uma especialista e as pessoas te trazerem como referência para tratamento disso, você acaba também pegando muito encaminhamento dos próprios ginecologistas, né? Mas em que situações chega alguma paciente com sintomas gastrointestinais que você suspeite, que te chame a atenção para esses diagnósticos diferenciais entre doença ginecológica e intestinal? Isso é engraçado, porque a gente acaba tendo um viés, né? Quando trabalha muito com uma doença, parece que você enxerga essa doença em todas as pacientes, né?
Só que não é só isso. Muitas vezes a paciente vai para mim por dor abdominal, né? Assim, eu tenho uma dor abdominal incapacitante. Eu já tentei fazer esse diagnóstico com outros profissionais e não consegui. Até às vezes comentam sobre endometriose e aí acabam com aquela ideia que a gente tinha do passado, que a endometriose só dói no período menstrual. Então, às vezes elas sentam ali na frente e falam assim, olha, o meu ginecologista falou para eu vir aqui dizendo que não era endometriose porque eu sinto dor fora do período menstrual. E aí é aquela história clássica, né? Não, antigamente era dor só no período menstrual, aí agora não, agora é fora do período menstrual. Então, ele falou para que eu viesse aqui. Então, o que assim, a gente vê com mais associação até com a endometriose, isso é importante dizer que não é uma doença isolada, elas podem estar associadas, né? Que é a síndrome do intestino irritável e endometriose profunda. Então, muitas vezes elas estão em conjunto mesmo. Às vezes a gente quer fazer o diagnóstico diferencial entre as duas, né? É a síndrome do intestino irritável ou endometriose profunda. Muitas vezes a paciente tem as duas coisas. A diferença básica entre uma e outra, que eu tento esclarecer no consultório, é a síndrome do intestino irritável, ela cursa com dor, precisa ter a dor, lógico, mas também cursa com uma melhora após evacuação, né? Então, assim, isso é um sinal indireto se a paciente pode ter ou não endometriose profunda. Por que a gente fica com tanta dificuldade de fazer o diagnóstico clínico, né, da endometriose? Porque é uma doença multifatorial e que também se apresenta de várias formas no diagnóstico, né? Os sinais e sintomas da endometriose, eles não são clássicos, né? Então, a pessoa pode ter endometriose profunda e não ter sintoma nenhum, né? Assim, ter uma ressonância com múltiplos nódulos e não ter... ser um achado, né? Foi fazer uma ressonância... 30% das pacientes são assintomáticas. Foi fazer uma ressonância para a coluna, né? Assim, para o osso sacro, por exemplo. E aí achou endometriose e, nossa, tenho 3 filhos, nunca tive dor, né? Assim, não tenho nada. E realmente pode ter... Existe essa desconexão, né? Do tamanho da doença com o tamanho dos sintomas. A extensão da doença com sintomas. Então, às vezes é uma doença super extensa, muito profunda, não tem sintoma nenhum. E às vezes tem muito sintoma e de nódulo mesmo, né, de doença profunda, tem pouca. Tem pouca. Né? Então fica difícil a gente fazer o diagnóstico só nos sinais e sintomas. Não, olha, falou isso e tem endometriose. É mais difícil essa questão. Mas se a paciente tem uma dor em tipo cólica que não melhora depois da evacuação, né, que se mantém com essa dor, é um sinal de alerta. Se a mulher, se está na idade, no período fértil, acende um sinal de alerta. Uma outra doença que cursa muito no consultório e que as pessoas sempre associam a endometriose, que é a constipação, muitas vezes aquela paciente é constipada desde os 5 anos. E aí todo mundo atribui a constipação dela ao nódulo intestinal, o que não é verdade, né? E isso eu tenho que desmistificar muito também no consultório, até para as pacientes que vão operar. Então agora eu vou operar, eu tenho um nódulo no intestino, então por isso que ele não funcionava bem, e agora ele vai funcionar super bem, uma vez que eu vou ser operada, esse nódulo vai ser retirado. E é nesse momento que a gente esmiuça essa sintomatologia, né? Olha, o intestino é preso desde quando? Não, meu intestino é preso desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Então, não vamos atribuir à cirurgia uma possibilidade, um poder que ela não vai conseguir alcançar, né? Sim, assim, porque isso é uma questão de metabolismo e dieta também, essa é uma né? outra questão que a gente precisa desvendar, né? Um outro diagnóstico, talvez uma outra doença associada à endometriose. Agora, quando essa paciente tem sinais progressivos, né? O início dos sintomas após a puberdade. Então, isso tudo vai montando esse quebra-cabeça onde a gente vai acabar dizendo, olha, talvez seus sintomas sim melhorem com a cirurgia. Uma vez que a gente, nesse mapeamento, percebeu que começaram, depois que começou o período menstrual, né? Que vem se prolongando, que vem piorando com o passar dos anos, que não responde ao tratamento com a dieta, né? Assim, dieta na verdade, para regularizar o intestino, né? Não responde à dieta, não responde às medicações. E um sinal que é super clássico de endometriose, que a gente acaba ficando atenta, é a diarreia no período menstrual. Então, quando aquela paciente senta ali na nossa frente e fala, olha, meu intestino é sempre muito preso, menos no período menstrual, que eu tenho até diarreia. Parece até que ela tá ficando feliz, né? Assim, do tipo, poxa,
só tem uma coisa de bom no meu período menstrual. Eu tenho dor e etc, mas uma coisa fica ótima, que é o meu intestino, até fica solto. E aí, na verdade, isso é atividade de doença, como a gente falaria, né? Sim. Aquele processo inflamatório que fica mais grave ali na pelve e que acaba refletindo de forma inflamatória no intestino também e dando esse sintoma que é a diarreia no período menstrual, mesmo naquelas pacientes que têm tendência a ter o intestino mais preso, né? Então, é uma coisa que a gente chama bastante atenção. Então, acho assim, importante a gente resumir um pouco, né, sobre essa questão dos sintomas que podem sugerir uma endometriose intestinal, né? Porque a endometriose, lembrando, é o tecido endometrial que vai parar em outro lugar, no caso do que a gente está falando, o intestino, né? E aí ele provoca o sangramento naquele período em que a mulher está menstruada e aquilo causa um processo inflamatório local. No caso do intestino, vai inflamar, né, ou a serose, ou a muscular, ou a mucosa, né, que são as camadas do intestino. E aí, através dessa inflamação, desses sintomas desse nódulo, aí ela pode ter os sintomas, né, clássicos da parte intestinal, né, como distensão abdominal, às vezes constipação por uma obstrução também, que também é uma possibilidade, né. Diarreia, tem até hematoquesia, que é o sangramento anal também, né, que aí também cabe diferenciar entre hemorroida, também tem muita... Essa questão, né, Claudinha, que as pessoas ficam na dúvida, eu acho que eu tô com hemorroida porque eu tô sangrando, e não necessariamente é disso, né? Não. Então, tem algum outro sintoma que você queira destacar também, além desses? Não, é porque o que acontece no caso da endometriose? Você pode ter diversos tipos de sintoma de acordo com o acometimento da doença também. Sim. Que é, às vezes a paciente não tem um nódulo intestinal, mas tem um nódulo na periferia, por exemplo, da inervação do intestino. Então, ela pode ter cólica no período, pode ter disquesia, né, que é a dor na hora de evacuar, simplesmente porque aquela doença está no entorno daquela musculatura, no entorno daquela inervação do intestino. Então, não necessariamente ela tem. Isso também é uma coisa que a gente tem que desmistificar, que é, não, eu tenho sintoma intestinal, então com certeza eu tenho um nódulo intestinal. Não, muitas vezes você tem endometriose, mas só da periferia está cometida pela doença, né, acaba tendo sintomas intestinais. Então, assim, distensão abdominal é super comum, tem até a barriguinha, né, da endometriose, que a gente super comenta e tal. Então, esse é muito comum, a alteração do hábito intestinal é muito comum ainda mais se ela for progressiva, né? Então, assim, a cada mês que eu menstruo, ela vem um pouco pior, né? Isso acontece. Agora, se a pessoa tem um nódulo grande no intestino, então ela pode cursar, inclusive, em sintomas obstrutivos, né? Então, assim, que são até sinais de alarme pra gente, até para pesquisa de câncer coloretal, né? Então, a paciente que fala, não, minhas fezes estão em fita agora, estão mais finas, eu tenho mais dificuldade de evacuar. Meu intestino funcionava super bem, agora ele tem essa mudança do hábito intestinal. Até muitas vezes uma diarreia que a gente chama de diarreia paroxística, que é, assim, tem a estenose tão grande do intestino que só passam as fezes líquidas, né? Então, a pessoa acha que está com o intestino mais solto, mas, na verdade, parece líquido, solto, né? Porque só passa líquido, né? Então, tem esse sintoma obstrutivo. Então, lembrando, pode ser só da inflamação do redor, não ter doença propriamente dita no intestino. Pode ter um nódulo tão grande que venha fazer a obstrução e até mimetizar um tumor, alguma coisa dessa, assim, um tumor maligno, vamos dizer, né? Um adenocarcinoma de cólon. Por conta dessa invasão, o que não é absolutamente comum, é muito mais comum que não tenha essa invasão da mucosa. O sangramento, como você falou, é algo super raro, tá? Na endometriose, porque é uma doença que ela vem de fora para dentro, né? Sim. Ela, diferente do câncer do intestino, não vem de dentro para fora. Explicando para quem não entende tanto, que são aquelas camadas que você falou do intestino, né? A mais interna, que é a camada mucosa, é a última a ser atingida pela doença, porque a doença começa de fora para dentro, né? Sim, ela vem da parte pélvica. Exatamente. Né? Encosta no intestino, que é a camada serosa, né? Falando de uma forma mais técnica. E aí ela vai progredindo. Exatamente, né? Vai invadindo. Eu costumo dizer no consultório, é como se tivesse uma infiltração no quarto do lado, né? Então, assim, furou um cano no banheiro, você vê de um jeito de dentro do banheiro. Mas do quarto, você só vai ver quando aquela infiltração
tiver comido, vamos dizer assim, a parede toda daquele cômodo, né? Então, quem tá dentro do quarto só vai enxergar aquela infiltração quando ela já tiver atravessado Muito o tijolo, avançada, né? O isso. reboco e chegar na pintura. Se você for tirar o armário do banheiro, você já vê aquilo, né? Assim, desde o início, muito acometido. Porque você, teoricamente, o banheiro seria o lado de dentro do intestino. E o quarto, o lado de fora. Então, para chegar a cometer a mucosa do intestino é muito raro. Quando a gente pensa em sangramento no período menstrual, sangramento anal no período menstrual, a imensa maioria das vezes vai ser mesmo de uma doença hemorroidária, né? Por quê? Porque faz a mudança do hábito intestinal, então você faz um esforço evacuatório maior, então acaba sangrando da hemorroida. Mesmo a pessoa tendo endometriose. Para ser um sangramento típico de nódulo endometriótico, a camada mais interna do intestino tem que estar acometida, que é a camada mucosa, e que não é absolutamente o que a gente vê no dia a dia. Sim. É uma doença mais avançada de pacientes que não procuram ajuda, né? Que não fazem esse tipo de investigação. Exatamente. Então, a gente vai ter ali o problema dos sintomas pela presença do nódulo, o problema dos sintomas pela presença só da inflamação da doença do entorno, e o terceiro, que é o acometimento da parte neurológica desse órgão, né? Do intestino. Então, muitas vezes tem um nódulo justo ao nervo e não ao intestino e que causa dor, né? Sim. E até o próprio processo inflamatório da doença em Isso, si, que inflama a pelve toda. Então, o intestino acaba sentindo isso também, né? Que é o primeiro pilar, né? E quando a paciente vem para mim, ela, e agora, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? Como é que trata e tal? Primeira coisa é tentar desinflamar essa pelve, né? Então, o tratamento clínico é sempre a primeira escolha, né? Num primeiro momento. Então, dieta, tratamento conservador, mudança do hábito de vida, né? Assim, exercício. As pessoas chamam de dieta anti-inflamatória, eu chamo de dieta saudável, né? Assim, tentar uma dieta mais saudável, né? Comer menos carne vermelha, menos embutidos, essas coisas, assim. Lembrar que, lógico, eu não faço de dieta de ninguém, né? Quem faz isso é nutricionista, mas a gente tenta buscar o alvo e que elas façam toda o cardápio, etc. Sim, né? até mesmo tratando também, às vezes, coisas crônicas, como você falou, como a constipação, Exato, né? exatamente. Com a nutrição, você também vai ter esse ganho, né? Exatamente. Eu tive até um podcast com a Fernanda Mulumo, né? Que é também especialista em nutrição para endometriose. E a gente estava comentando até mesmo isso, que muitas mulheres têm melhora dos sintomas só com a mudança do hábito alimentar, né? Sim, então, isso é fundamental. É primordial. O que eu converso muito... E aí, assim, é a diferença do cirurgião, né? Assim, porque acaba que o gineco é um médico que também é o clínico da mulher, né? Sim. Então, quando o paciente vem para mim, que sou estritamente cirurgiã, não faço tratamento clínico no consultório, a despeito de proctologia também ser uma especialidade clínica cirúrgica, acaba que eu só faço a parte cirúrgica mesmo. Então, parece até que eu sou um pouco cética em relação a esses tipos de tratamento. Não é isso. O que eu digo no consultório o pilar do tratamento é a mudança do hábito de vida. Esse é o pilar, né? Você começa com isso, né? Então, você realmente tem uma doença crônica, uma doença que ainda não tem cura, e isso é uma verdade, né? Assim, a gente pode falar o que quiser, mas não tem cura. Uma doença multifatorial. Então, o pilar, a primeira coisa, a única coisa que você pode sair do consultório já fazendo é isso, a mudança do teu estilo de vida. Isso é o pilar. E aí, o que tem que ficar claro para paciente com nódulo intestinal, tá? Que é o que eu sei, né? É a dieta e a atividade física, a mudança do seu hábito de vida, ela não segura a doença e nem faz evoluir. Isso tem que ficar muito claro. Sim. Porque uma coisa é o tratamento do sintoma, né? Assim, então, a minha dor vai melhorar. Significa que o nódulo vai diminuir? Entendeu? Significa que o nódulo vai ficar parado nesse mesmo lugar? Isso, a gente ainda não tem essa evidência, né? Assim, a evidência que a gente tem de stop da doença, né? Daquela lesão ficar daquele tamanho, de você estar tratando ela e tentando impedir a progressão, acaba sendo bloqueio hormonal. Sim. Né? No caso da doença intestinal... Que aí acaba que o ginecologista fica mais responsável por essa parte de tratamento clínico, exatamente. Né? Mas por que eu quis tocar nesse assunto aqui? Porque a gente que tem rede social, né? Você fica vendo a rede social o dia todo. Sim. E aí,
assim, invariavelmente aparece pra mim assim, endometriose tem cura, deixe de fazer seu bloqueio hormonal e faça só a dieta. Então, assim, vem uns flashes. Sim. E que eu fico super preocupada, porque é diferente da paciente que tem doença peritoneal, né? Então, assim, ela não tem um nódulo intestinal, ela tem doença peritoneal. E ela faz a dieta, muda o hábito de vida, acompanha com o exame de imagem. Tá tudo certo, melhorou dos sintomas, tá tudo perfeito, tudo certo. Outra coisa é a doente que vem pra mim. A doente que vem pra mim, ela tem nódulo intestinal. É um outro caminho. Ela tem uma doença avançada, uma endometriose profunda, acometimento de órgão-alvo, e que a gente tem que deixar muito claro que, a despeito da dieta ser super importante, repito, o pilar, não sou contra, pelo contrário, precisa fazer atividade física, etc. Isso não é o suficiente para segurar a doença. A frear a doença. Propriamente dita. Então, a gente tem que ficar de olho bem aberto nisso. Que essa paciente, ela é uma candidata ao bloqueio hormonal, né? Assim, a não ser que ela esteja tentando gestar. E se estiver tentando gestar, é por um tempo assistido, né? A gente tem que ficar bem claro em relação a isso. Que tem que ter assistência durante esse... Acompanhamento. Exatamente, durante esse tempo de tentativa de gestação, que infelizmente não pode ser eterno, né? A gente tem uma data limite ali para deixar essa paciente desbloqueada, né? Assim, acompanhando essa doença, é lógico que tá na tentativa de gestação e a doença não está crescendo, não está evoluindo, ótimo, a gente continua tentando. Mas lembrar que ela precisa ser assistida durante todo esse movimento de tentativa gestacional. Sim, né? Eu acho que assim, o ponto importante que você tocou aí, Claudinha, é esse. A gente vê muita coisa na internet, até o meu objetivo do podcast sempre foi primordialmente esse, trazer evidência científica, informação importante e verdadeira para os pacientes, porque a gente sabe que na internet a pessoa posta o que quiser, né? É isso aí. Eu posso falar a besteira que eu quiser, mas não necessariamente aquilo é uma verdade. Exatamente. Então, é fundamental dentro da saúde, dentro do que a gente se propõe a fazer como médico, trazer informações verdadeiras e que sejam suficientes para as pessoas buscarem o tratamento correto. Perfeito, né? perfeito. E eu acho que fundamental o que você falou é que a chave aí do que você está falando é o seguinte: existem, dentro da endometriose, inclusive como protocolo, órgãos importantes para o funcionamento do nosso organismo, como o ureter, o intestino, que são fundamentais para o nosso metabolismo, que eles tenham atenção quando eles são acometidos pela endometriose. Porque, como são órgãos nobres, qualquer disfunção desses órgãos já é uma indicação cirúrgica. Isso pelo protocolo, do último protocolo lançado em 2022 pela Escher, né? Então, é fundamental que a gente tenha atenção a esses órgãos para que a pessoa não tenha uma disfunção. Exatamente. Né? Então, por isso que elas devem ser acompanhadas com mais frequência, mais de perto. Não necessariamente elas vão precisar ser operadas naquele primeiro momento, ou até nunca, né? Mas, enfim, elas precisam ser acompanhadas, porque qualquer alteração da função ou um acometimento muito extenso daquela doença, é necessário pensar numa abordagem cirúrgica, sim. Né? Claro. É nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Que exatamente. Falam, né? Assim, às vezes me perguntam, toda endometriose intestinal é cirúrgica? Não, em absoluto. E não é isso que eu tô falando. Sim. Toda endometriose intestinal precisa de acompanhamento atento, isso. né? De perto. Existe possibilidade de tratamento da endometriose intestinal sem cirurgia? Existe. Eu tenho várias pacientes que têm nódulo intestinal e que não foram operadas. Tenho diversas que foram, mas várias que não foram operadas. Então, sempre indicar a cirurgia da forma correta, né? Assim, o que a gente estava falando da internet é que cada um fica meio que puxando a sardinha pro seu lado, né? Sim. Então, assim, se eu tivesse nesse mesmo mood, eu estaria aqui falando só sobre a cirurgia. Não, tem que operar, porque é o que eu faço da vida, né? Mas não é. A mágica do nosso consultório é justamente conseguir contraindicar aquela paciente que veio achando que precisava operar. Não, né? Individualizar, né, a pessoa. Exatamente. Lembrar que a doença é multifatorial e que tem que ser necessariamente tratada com equipe multidisciplinar. Então,
o tratamento da nutricionista é primordial, o tratamento da fisioterapeuta é primordial, o ginecologista é o maestro dessa doença, então assim, é ele que comanda esse time todo, mas eu preciso tomar conta daquele nódulo intestinal. De alguma maneira, ele tem que ficar aqui na minha mão, né? Assim, Sim. ou respondendo ao tratamento clínico, ou não crescendo com medidas de mudança do hábito de vida, né? Então, assim, você acompanhar de forma sistemática esse nódulo, ter certeza que os sintomas estão controlados, né? E que ele não está crescendo, porque existe essa confusão mental, né? Assim, tipo, não tô sentindo mais nada, então o nódulo tá do mesmo tamanho. Infelizmente, não. Não né? é assim, né? Assim como o contrário também não. Às vezes o nódulo tá do mesmo tamanho, ela tá respondendo do ponto de vista de tamanho ao bloqueio hormonal, ao tratamento sendo feito, mas ela, a despeito disso, só piora dos sintomas. E aí ela acaba sendo candidata à cirurgia. Sim. Mesmo sem o nódulo estar crescendo. Então, não tem aquela receita de bolo. Não tem. Inclusive, não existe nenhum protocolo indicando cirurgia intestinal. Exatamente. A avaliação é feita individualmente, de acordo com a perspectiva da paciente, sintoma. Exato. Né? A evolução de tratamento, a evolução da própria lesão em si. Exato. Né? Então, assim, tem que... tem desejo gestacional sim ou não? Melhorou dos sintomas com tratamento clínico sim ou não? Quanto tempo falta para essa paciente entrar na menopausa? Né, assim... Então, tem várias... E qual é a perspectiva também dessa paciente? Exato. Né? O que ela espera disso, Porque a gente né? sabe também que o efeito psicológico da doença também contribui muito pra gente tomar essa decisão, né, Claudinha? Demais. Porque às vezes a pessoa fica tão grilada com essa questão de estar com um nódulo ali, que às vezes a perda da qualidade de vida dela é por conta da preocupação e não necessariamente por conta dos sintomas, né? Isso. E acho que é por isso que a gente chama de consulta mesmo, né? Porque a pessoa vai lá ter uma consultoria com você. Muitas vezes elas sentam... É engraçado isso. Tem paciente que não quer operar de jeito nenhum, que tem, assim... indicação clássica de operar, né? Assim, falha de tratamento, crescimento de nódulo. E você, olha, precisa operar, o nódulo tá crescendo, tá falhando o tratamento clínico, etc. E não quer. E tem paciente que senta e fala assim, eu quero me livrar disso, eu não quero ficar com essa foice no meu pescoço, eu quero operar, eu quero tirar. E aí, com essas pacientes que querem tirar a doença, eu falo assim, olha, você tá lembrando que vai operar? Né? Assim, você tá lembrando que toda cirurgia pode ter sua complicação, isso pode acontecer e etc. Assim, pensa bem. Acho que o que você tem que fazer primeiro é fazer o tratamento clínico, individualizar mesmo. Sim. Você entender qual é a expectativa daquela paciente. E nem sempre atingi-la, né? Sim. Assim, claro que tem que ficar ali como... Ela não tá numa loja, né? Mas, eu quero operar. Né? Não é isso. É você tentar... ligar os pontos da expectativa e de possibilidade, né? Exatamente. Assim, a sua expectativa vai ser totalmente alcançada com a cirurgia? Sim ou não, né? Eu acho que é botar numa balança os riscos e benefícios, né, Claudinha? Exatamente. Porque toda cirurgia a gente tem que pesar isso, né? O quanto essa paciente vai ter de melhora mesmo com a cirurgia, porque às vezes é uma doença tão extensa que ela vai ficar com complicações. Que ela vai ficar com uma disfunção daquele órgão independente dela operar, né? Exatamente. E isso a gente tem que botar na balança. As maiores casuísticas de ressecção intestinal para endometriose, elas mostram isso. Que a cirurgia tem um poder de melhora da dor impressionante, né? Assim, a remoção do nódulo intestinal, nas maiores séries, melhora muito a dor, né? Então, isso guarda, é ótimo. Não só intestinal, né? Endometriose em si. Então, o ganho a melhora de qualidade da dor, de vida com a cirurgia é de 70% a 80%. Exatamente. A melhora da dor, sim. A melhora da função, não. Então, o que eu costumo dizer muito no consultório se a tua expectativa é melhora da dor, talvez ela seja alcançada. Se a sua expectativa é melhora da função intestinal, então assim, eu saí de casa porque eu quero que o intestino funcione melhor, assim, eu quero operar porque eu não aguento mais o intestino ser tão preso, porque eu tenho muita distensão, porque eu não consigo ter um hábito evacuatório a contento, assim, que eu queira, né? Então, isso talvez não seja alcançado, porque nas grandes séries também mostram que as pacientes que são submetidas à ressecção intestinal acabam tendo algum grau de dano funcional. Sim. Por conta da cirurgia, por conta dessa mobilização desse nódulo, etc. Assim, você melhora a dor, mas você tem que estar preparada para algum dano funcional.
Então, se eu não tenho dor, só tenho dano funcional, talvez você precise tratar esse dano funcional sem cirurgia primeiro, né? Assim, a cirurgia é o final dessa linha. Então, o contrário não. Eu tenho muita dor e não respondi ao bloqueio hormonal. Então, poxa, a cirurgia é uma coisa a se considerar, porque, né, assim, estatisticamente, você tem uma melhora muito grande pós-ressecção intestinal, né? Pós, seja ela das formas que a gente tem, qual que seja, né? Assim, você retirando o nódulo, você acaba tendo uma melhora dessa dor depois. E pensar também que a endometriose, ela tem recidiva, né? Então, a gente também tem que botar isso na balança, porque se é uma paciente muito jovem que vai operar, ela vai passar alguns anos ainda em período fértil. Como é uma doença crônica, existe uma chance maior de recidiva, né? Então, tudo isso entra nessa balança também, né, exatamente. Claudinha? E é aquele negócio que tem que conversar com a paciente o tempo todo. Olha, cirurgia não vai curar a doença. Você vai precisar continuar com acompanhamento por imagem, com acompanhamento com seu ginecologista. Não pode esquecer que você operou isso. Então, você não pode operar uma endometriose com 25 anos e achar que aquilo ali está resolvido, que você nunca mais vai precisar olhar para essa doença. Não, você operou uma doença que é crônica. Né? É igual quando elas precisam fazer o bloqueio. Falam assim, mas eu não queria fazer remédio. Falou, olha, eu tenho certeza que o diabético também não quer, que o hipertenso também não quer. Então, assim, talvez a sua patologia necessite de um tratamento contínuo com medicação, né? Então, olhar para a doença de forma abrangente mesmo, né? Assim, o que eu posso fazer aqui para que uma doença benigna que tem tantos sintomas, tantas facetas, tantos fatores, eu consiga colocá-la mais próxima de mim, mais próxima da minha mão, eu consiga controlar ela de uma forma que vá melhorar a qualidade de vida dessa paciente. E trabalhar isso para sempre, né? Não exato, assim, casou. Eu falo assim, chegou com uma ressonância com endometriose, eu já digo para o paciente, você casou com o seu ginecologista. Talvez não tenha casado comigo, né? Assim, talvez tenha a ressecção intestinal, nunca mais precise de mim na vida, né? Então, mas com o ginecologista, casou, assim. Você casou com outra pessoa agora, né? Assim, você virou bígama, né? Não tem jeito. Então, vai ter que acompanhar com ele o resto da vida. Uma outra questão, assim, que a gente acabou não comentando, mas que no consultório tem muito, vou operar, né? Assim, acho que 70% das pacientes que vão ao meu consultório já vão com indicação cirúrgica, então foi o que você falou. Já tem o ginecologista. Muito encaminhamento, Exatamente. E a gente trabalha junto, então o ginecologista já me manda com falha de tratamento clínico, né? Assim, com indicação formal de cirurgia. E a primeira pergunta que elas fazem é se vão usar a bolsinha de colostomia, né? Assim, é a primeira pergunta. Não perguntam se pode morrer, por exemplo, da cirurgia, mas a bolsa de colostomia acaba sendo uma preocupação até que vem em primeiro lugar, né? E aí eu costumo dizer para elas assim que não, toda cirurgia intestinal tem chance de usar ostomia. E é uma verdade. Né? O que a gente vê muito hoje em dia é assim, não, eu fui no doutor falando de tal, que falou que não ia usar ostomia de jeito nenhum e etc. Eu digo, olha, é difícil dizer isso, porque todo mundo que opera o intestino corre o risco de usar uma bolsinha de ostomia. Isso é uma verdade. Até quem opera apendicite corre esse risco, né? Que é a doença cirúrgica do intestino mais comum, né? A apendicectomia por apendicite aguda. Então, até essas pessoas correm o risco de usar a bolsinha de ostomia de forma provisória. E eu costumo comparar como andar de avião. Todas as vezes que você anda de avião, alguém lá na frente diz que aquele avião pode cair. Né? Toda vez que você sentou ali, a pessoa lá na frente fala, máscaras cairão sobre o teto, o assento é flutuante, etc. Ela tá te dizendo que o avião pode cair. Ninguém levanta e fala assim, peraí... Vou descer do avião, não quero mais viajar. Estão falando que o avião vai cair, então eu agora quero descer, não vou mais participar disso. Usar a ostomia no caso da endometriose é a mesma coisa, assim, estatisticamente é parecido com a chance de um avião cair, né? Então, né, não é por isso que a gente vai deixar de operar ou demonizar a cirurgia. Mas também, por outro lado, você não tem como garantir que aquilo ali não vai acontecer. Não vai acontecer. Assim como a própria aeromoça não garante que o avião não vai cair. Ela diz pra você que o avião pode cair. Então, é a mesma coisa lá. Pode ser necessária? Pode sim, são em casos extremos, são casos raros, não acontece todos os dias, de jeito nenhum, assim, mesmo eu que faço pelo menos umas 3 ou 4 por semana cirurgia disso, né, então assim, acaba que eu tenho uma vivência bem grande nesse tipo de cirurgia, mesmo eu faço muito, muito, muito raro, mas
não é impossível. Sim. Não, eu acho que sim. Hoje em dia a gente também, eu queria discutir isso um pouco mais à frente, né? Porque eu acho que a gente também podia conversar um pouco sobre a questão dos exames de avaliação diagnóstica, né? Dessas ótimo. pacientes com endometriose intestinal. Para depois a gente falar um pouco sobre as técnicas cirúrgicas, Sim, né? sim. Porque hoje em dia a gente também tem técnicas muito avançadas que minimizam esses riscos, Sim. né? Você consegue fazer uma cirurgia mais conservadora. Então, eu vou falar um pouquinho isso mais na frente para ver, para essa paciente também entender, quando ela chega no seu consultório de coloproctologia, como é que ela vai fazer essa avaliação desses nódulos, dessa infiltração, Exatamente. esse tipo de coisa. Normalmente a paciente vem para mim já com o exame de imagem, pelo menos, né? Então, no exame de imagem, a gente consegue, dependendo da técnica usada e tal, do exame de imagem, a gente consegue saber o tamanho do nódulo e conversar um pouquinho sobre essas técnicas. É igualzinho o negócio do avião mesmo. Todos os dias a gente tem uma evolução, né, cirúrgica. Então, acho que as técnicas antigas eram mais agressivas, então a gente tinha mais risco de usar bolsa de colostomia, se usava mais a bolsa de colostomia protetora, né? Assim, a gente usa menos hoje em dia, ou quase não usa em alguns serviços para proteção. Mas essas técnicas vêm desenvolvendo para que a gente realmente, cada dia, precise reoperar menos essas pacientes, que elas compliquem menos, que a necessidade de bolsa de ostomia, cada dia seja menor. Mas a endometriose, ela nos surpreende no momento cirúrgico, né? Então, assim, aquele nódulo que parecia que ia sair numa raspagem, às vezes não sai por completo, você acha que ficou doença e etc, né? Então, assim, acaba que você não consegue dizer 100% das vezes qual técnica você vai usar, né? Sim. Então, os pacientes... É uma programação, Exatamente. Né? Os pacientes que eu opero sempre vão no meu consultório antes, né? Elas me conhecem antes, então a gente conversa sobre a técnica. E isso eu sempre falo, olha, existem 3 técnicas clássicas, explico as 3 técnicas para elas. Eu acho que a sua vai ser número 1, número 2, o número 3. E digo que sim, que isso pode mudar no momento da cirurgia. Sim, né? Até mesmo porque às vezes faz uma ressonância 6 meses antes e essa progressão nesses 6 meses já mudou muita coisa, né? Exatamente. E assim, o exame é operador dependente, né? Sim. Então, assim, você tem um exame da Alice Brandão, por exemplo, e tem um exame, assim, de um lugar que você desconhece, né? Não tô dizendo nem que é ruim. Mas que às vezes é um radiologista que a pessoa não tem tanta afeição pela doença quanto a outros, né? Ou mesmo você, assim, não conhece aquela ressonância, vem com poucas imagens, né? Às vezes a gente não recebe o CD, vem com poucas imagens impressas e aí diz de um tamanho de doença e você não conhece bem o radiologista que fez, etc. Você tem que se programar ali com aquele paciente também disso. Olha, a ressonância diz isso, mas a gente pode ser surpreendido no momento, positivamente ou negativamente, né? Assim, você pode ser surpreendido das 2 formas. Então, tá aqui, esse aqui é o seu menu, né? Então, você tem normalmente essas 3 técnicas aqui, uma delas a gente vai usar, a que eu pretendo fazer é essa, mas sabendo que a programação pode mudar lá no momento, né? Sim. A gente tem que estar preparado para isso. Porque o objetivo, na verdade, da cirurgia também de endometriose é excisar todas as lesões possíveis numa cirurgia que a gente chama de citoredutora, né? Para que a gente tenha um ganho desse procedimento cirúrgico e evite uma recidiva com mais facilidade, né? Ou até um resquício de lesão que vai voltar a crescer e vai ter que desencadear um outro procedimento cirúrgico. Exatamente. Né? Lembrando que a cirurgia não é o primeiro tratamento, né? A cirurgia é o resgate de um tratamento que não deu certo. Exatamente. Então, se você está resgatando, não tem muito cabimento você resgatar por partes, né? Exatamente. Ou mesmo resgatar pela metade. Sim. Né? Então, a excisão dos focos é peça primordial, né? Assim, eu digo que a cirurgia de endometriose é aquela assim que você tem que tirar toda a doença, deixando toda a parte sã, né? Então, assim, você só pode tirar a doença, mas tem que tirar toda a doença, né? Então, nada são vai ser retirado da paciente, né? Nada Até são, mesmo não existe margem, né? Igual a gente faz com câncer, por exemplo, tem que ter uma margem de 10 centímetros ou de 5 centímetros, né? Assim, não, ali eu preciso retirar o foco. Vai muito do que você combinou com a paciente, né? Assim, a paciente de infertilidade senta na sua frente para operar, ela precisa da remoção dos focos, né? É isso que vai aumentar a chance dela de gestar. De gestar. Então, não é justo que você chegue lá e faça uma cirurgia
pela metade. Isso, né? Inclusive essa importância também da gente ter uma equipe multidisciplinar trabalhando com a gente, né? Sim. Porque você não... É até injusto com a paciente fazer uma cirurgia incompleta nessas pacientes por falta de um urologista, de um coloproctologista junto na equipe que possa te auxiliar na abordagem dessas lesões, né? Então, esse é um ponto que eu queria deixar aqui para vocês. Fundamental, se você tem endometriose que atinjam outros órgãos, procure uma equipe especializada, que esteja preparado, com profissionais competentes, que estejam acostumados a trabalhar com isso, para você ter um ganho nesse procedimento cirúrgico, que não é livre de complicações, como a gente conversou, né? Que pode ter complicações pós-operatórias, mesmo fazendo uma belíssima cirurgia, né? Verdade. Então, você tem que ter uma equipe preparada para tratar com o PER, né? Durante a cirurgia, e o pós-cirúrgico também. Então, esse, para mim, eu acho que é a mensagem-chave, né, Claudinha? Eu acho que isso, para qualquer paciente com endometriose, é fundamental. Fundamental. A gente, infelizmente, está com o nosso tempo curto hoje, né? Mas, assim, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para falar. Provavelmente... A gente tem que sentar para falar sobre as técnicas, né? Os pacientes perguntam tanto, né? Sim. Acho que é bom ter aqui gravado que a pessoa revisita, né? É isso aí. A gente vai ter uma outra oportunidade de, se Deus quiser, com a Claudinha, né? De um outro podcast. Vocês podem também mandar mensagem, pergunta, deixar aqui. Queria te agradecer muito pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é curto também, né? Então, foi um ótimo bate-papo. Acho que já deu para esclarecer bastante coisa sobre a doença, né? Quer deixar uma mensagem final aí, Claudinha? Eu queria agradecer. Sempre, assim, muito bom conversar sobre isso, né? Esclarecer. A gente fica no consultório com tantas dúvidas, né? Recebe tanta gente com tantas dúvidas. E a internet é um caminho, né, para a gente conseguir ter um sinal de alerta para aquela paciente que está nessa busca do diagnóstico, da paciente que já tem o seu tratamento estabelecido, entender um pouco mais sobre ele, né, assim, procurar equipes que sejam de forma... Entender o motivo de ter uma equipe multidisciplinar, da necessidade disso, né, assim, foi um prazer para mim, eu quero voltar outras vezes. E te agradeço bastante o espaço aqui. Imagina, Claudinha, foi um prazer. Então, se você achou útil esse conteúdo, curte, compartilha, dá o like aqui para você continuar seguindo o nosso conteúdo. A gente também tem nosso Instagram, onde a gente tem outros podcasts, aqui no próprio canal, falando também sobre endometriose e outras doenças ginecológicas. Então, espero em você numa próxima. Foi?